nosso Estado. Senhor presidente Tiago, Vossa Excelência veio com um discurso aqui eloquente e muito bem colocado com relação ao nosso dia 13 de maio. E vou ler aqui um artigo do vereador, do ex-vereador Caneta e suplente de vereador, nosso amigo que tanto luta pelas nossas causas. Abolição inacabada. Nos debates do dia 13 de maio, no Senado do Império, o senador Paulinho de Souza chamou atenção para o abandono em que ficariam os mais desamparados dos nossos libertos. É desumana a lei aprovada porque deixa exposta à miséria e à morte os inválidos, os enfermos e os velhos, os órfãos e as crianças abandonadas. Para entender esta fala, faz-se necessário retroagir ao ano de 1824, quando percebemos que nem a Carta Magna do mesmo ano, ou qualquer outra lei da época contemplava o escravo como cidadão brasileiro, que na vida social, política ou pública. A Constituição do Império não alterou a política escravocrata. Por incrível que pareça, o escravo era uma contradição humana, ou seja, existia fisicamente enquanto força de trabalho escravo, mas era invisível do ponto de vista humano. Não havia espaço onde pudesse se estabelecer como gente, caçado, conduzindo e tratado como bicho animal. No entanto, do ponto de vista dos fazendeiros, a crítica feita à abolição dos escravos foi no sentido de que estes não foram indenizados monetariamente, tendo eles imensos prejuízos econômicos. A abolição chocou o universo escravista e construiu a nova divisão social do Brasil. De um lado, os donos dos meios de produção, a elite agrária, exigindo justiça e indenizações. Do outro, a massa de escravo desprovida de qualquer política pública. Tento imaginar as cenas do dia 14 de maio de 1888, quando os negros, 24 horas após a abolição, percebem que foram enganados, jogados à própria sorte depois de constituir toda a economia do Brasil colonial. A falta de uma legislação complementar condenou os escravos à exclusão social que se agravaria com o passar dos anos. Chegando aos dias atuais. No Paço Imperial, no dia 13 de maio de 1888, dia do nascimento de Dom João IV, às 3 horas da tarde, era assinada por a doutora Isabel e pelo ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva, a lei número 3.353, abolindo a escravidão no Brasil, a Lei Áurea. Dom Pedro II não se encontrava no país porque estava em visita ao exterior. O senhor Rui Barbosa, ministro da Fazenda do governo, e Deodoro da Fonseca, tempo depois ordenou a destruição de todos os livros e matrícula de escravos, os quais eram guardados nos cartórios de ofício do município. Em 14 de dezembro de 1890, e os documentos do Ministério da Fazenda referentes à escravidão. Literalmente, quase que os 370 anos de escravidão foram escondidos oficialmente da história futura dos tempos atuais. A escravidão brasileira foi o pior e o mais nefasto regime político-econômico que a humanidade já construiu. Milhões foram assassinados, estrupados, roubados e violentados em seus direitos de liberdade, humanidade e vida. Refletir sobre o dia 13 de maio é, basicamente, ir de encontro ao muro das perguntas sem resposta. E isso entristece. E ter que sorrir, recolocar as armaduras intelectuais e voltar para a guerra política social, buscando garantias constitucionais, respeito e reconhecimento étnico, religioso, cultural. Senhores vereadores, quero aqui parabenizar o vereador Lino, vereador Ricardo, vereador Tiago, vereador Márcio de Souza, vereador Dr. Juca, esse que nos orgulha também muito. Vereador Catume também, Tiago diz para elogiar. Vossa Excelência tem um paizinho na África. Então, aqui parabenizar por toda essa luta, pelo fato de nós estarmos na capital dos catarinenses, uma região sul, professor Lino. Nós estarmos aqui como vereador, com muita luta, e representar a nossa cor. Assim, uma parte do vereador Tiago.
Vereador Badeco, quero parabenizar Vossa Excelência pela manifestação e bem lembrado do nosso professor Marcos Caneta e dizer que o 13 de maio é um marco na história do Brasil. Representa mais do que uma assinatura da Princesa Isabel, representa o grito sufocado dos negros, mas ainda há muitos desafios. Estamos longe do ideal. Pobreza tem cor e não é por acaso, vereador Badeco, que pobreza tem cor nesse Brasil e nessa cidade. Com certeza essa cor nós sabemos bem qual é. Então, senhores, tem um projeto deste vereador tramitando nesta casa, onde estabelece estratégias de combate ao racismo e incentiva as ações afirmativas para afrodescendentes. Esse projeto já está tramitando desde 2011. Estarei solicitando uma audiência pública para discutirmos esse projeto, vereador Lino. Até Vossa Excelência e o vereador Tiago já cobraram deste vereador para a gente aprofundar mais esse projeto. Então, irei pedir à assessoria desta casa que ela possa arquivar a nossa solicitação de reunião ampliada e vou entrar com, já está aqui em minhas mãos, irei pegar a assinatura de todos os parlamentares, solicitando essa audiência pública para discutirmos esse projeto de lei.